Coloca o outro vídeo aí, que tem outros dois aspectos importantes. A gente olha e depois faz uma rodada para comentar os dois temas juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. O livre comércio. A gente exporta o que a gente quiser, a gente compra o que a gente quiser, sem precisar ninguém tentar impor qualquer diminuição na soberania de nenhum país. E eu queria dizer aos companheiros empresários chineses que estão aqui, o Brasil caminha para ser um país imbatível no campo da transição energética. Poucos países do mundo terão condições de oferecer oportunidade da revolução energética como o Brasil pode oferecer. E o Brasil é um país que precisa muito. Nós precisamos de compartilhar interesse na área da defesa, na área da saúde, na área da educação. Nós precisamos abrir convênios com as universidades chinesas para formar matemáticos aqui, para formar cientistas aqui, para formar físicos aqui, para formar gente capaz de ajudar o Brasil a se desenvolver, porque a parceria não pode ser só comercial, ela tem que ser cultural, ela tem que ser mais do que isso, ela tem que ser científica, tem que ser tecnológica, ela tem que ser acadêmica. Os chineses podem estudar na Universidade Brasileira e os brasileiros querem vir estudar, sabe? Dizem que é difícil aprender falar chinês. Não é difícil porque não começou. Mais difícil foi construir a muralha da China e vocês colocaram a primeira pedra e ela está construída. Eu quero terminar dizendo para vocês, na minha opinião, a construção dessa aliança econômica entre China e Brasil, a construção dessa troca de parcerias entre empresas brasileiras e empresas chinesas não tem retorno. Não tem retorno. Estejam certos que daqui para frente só vai crescer. Nós queremos exportar mais e também queremos comprar mais. Porque a boa política comercial é aquela que é uma via de duas mãos. Você compra e você vende. É um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo de perde e ganha. Por isso estejam certos, companheiros empresários chineses e companheiros empresários brasileiros. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China, e nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. É por isso que nós tratamos essa relação com a China com muito carinho. Com muito carinho, porque eu lembro que foi na primeira visita do presidente Hu Jintao ao Brasil, eu era recém-eleito presidente do Brasil, quando a China reivindicava que fosse reconhecida como economia de mercado. Ninguém queria reconhecer a China como economia de mercado, pois eu tive a sensatez de reconhecer a China como economia de mercado. E passados 20 anos, eu não me arrependo de ter tomado aquela decisão, porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio. Bom, ficou muito claro, hein, André, Carol e Júlia, que o Lula
ajuda a China há muito tempo, né? Ele ajudou demais a China. Quando ele reconheceu a China como economia de mercado, ele garantiu, justamente, era um momento chave da China, estava batendo na porta da OMC, aquela coisa toda. Então, quando ele reconhece a China como economia de mercado, ele rompe, né, essa barreira, garante que a China inunde o nosso mercado com produtos chineses, naturalmente, a despeito com dumping, a despeito do impacto que isso teve no nosso mercado. A gente sabe que o que mais teve naquele momento foram aquelas lojinhas de 1,99. Aliás, a Dilma quebrou uma delas, né? Ela criou uma loja de 1,99 e quebrou a Dilma, que depois viria a ser presidente da República. André. Eu gostei que ele falou que é difícil, que não é difícil falar chinês, né? É engraçado uma pessoa que consegue falar português dizendo que chinês é fácil. Já começa por aí a coisa esquisita, né? Depois... Ele fala indestrutiva, a relação é indestrutiva. Até botei aí na legenda aí, SIC, viu, Júlia? SIC, é indestrutiva, né? Tá bom. André, desculpa, pode continuar. Não, é incrível. Uma outra coisa que é interessante nisso que ele traz, né? Veja, essa conversa de que o Brasil vai muito bem, de que o Brasil está ótimo, isso não é que nem descrição de perfil no Tinder, né? A pessoa coloca lá o que quer, enfim, e cai quem quer também. Se a pessoa está muito interessada, não importa muito a descrição. E como eu disse antes, a gente sabe quem que está interessado no Lula, apesar do discurso. É aquela velha claque, aquelas 20% de pessoas que votam no Lula se ele ficar mudo, se ele falar ou se ele disser bobagens ou não. Então, o discurso dele funciona para aquelas pessoas. De resto, é apenas uma tentativa de mostrar lá fora que o Brasil está bem, né? Que nem filtro também de foto, né? É uma espécie de filtro de foto. Ele está tentando colocar no Brasil, pregar no Brasil uma imagem de que nós somos incríveis. Enfim, ele tem o direito de fazer isso, né? Então, eu acho que ele, como governante, é o que restou a ele, mas é mentira. A gente sabe que não é verdade, a gente sabe que o Brasil não vai bem economicamente, a gente sabe que o Brasil não vai bem politicamente, não vai bem juridicamente, a independência dos poderes está horrível, nós estamos absolutamente reféns de uma política autoritária promovida hoje pelo judiciário em aliança com o executivo. A gente sabe que o Lula só consegue ter governabilidade hoje por conta do STF e dos seus ministros, que se comportam como uma espécie de aliança ou de aliados ou de consórcio estatal. Eu tenho até usado essa expressão, acho que é uma boa expressão para a gente nomear o que está acontecendo no país. Do mesmo jeito teve um consórcio de mídia na pandemia, que é um consórcio estatal para dizer que estão salvando a democracia. Em nome disso, eles fazem um 2-1 com o Congresso e deixam o Congresso diminuído, amildado. Eu creio que, em relação à parte da imprensa, que a gente até tinha visto no primeiro vídeo, antes de chegarmos a esse último, a imprensa, a gente até comentou, né, que a imprensa da China não está muito diferente da do Brasil. Talvez uma única diferença seja que a gente ainda tem aqui caminhos institucionais abertos, né? Lá na China, eles têm apenas a forma, eles não têm os caminhos. Hoje, a gente tem um Congresso ainda aberto, malemar, mas aberto. A gente ainda tem a possibilidade de ser minimamente polêmico ou controverter o discurso do governo em público, como a gente está fazendo agora. Né, malemar, porque isso pode nos trazer problemas, isso pode nos gerar processos. Amanhã passa uma viatura aqui na porta e a gente não sabe por quê, nos segue uma autoridade esquisita no Twitter, os recados vêm, mas a gente ainda pode, em tese. Então a gente ainda tem alguns caminhos institucionais abertos que lá não existem mais. Resta saber se a gente tem coragem de exercer ou de seguir exercendo esses caminhos, e resta saber se as pessoas vão ser espertas o suficiente para, no ano que vem, entenderem que nós precisamos de eleições, ou nas eleições, de uma contundência muito maior em Senado do que
no executivo. O executivo não é a cereja, talvez seja a cereja do bolo, vamos dizer assim, mas o congressista é o recheio do bolo, e é do recheio que a gente se alimenta, e seria muito bom que a gente tivesse hoje um congresso capaz de enfrentar os desmandos que a gente tem tido no país. Mas é isso, uma coisa interessante, e para finalizar, desse discurso do Lula é que parece, né, Dantas, Carol, Lucy, parece que ele sabe que vai perder, mas quer deixar uma espécie de estrutura progressista para o país. Isso já veio com a PEC da segurança pública, que estranhamente surge agora e que é uma PEC problemática, que é uma PEC que vai muito para um lado da visão progressista sobre segurança pública. Isso vem agora também com essa questão de aproximação educacional. Ele chega a falar com o Putin, né, numa reunião com ele a respeito de energia nuclear. Então parece que ele está querendo plantar uma semente para o amanhã depois do próximo governo. É mais ou menos assim, eu vou embora, mas deixo aqui uma herança maldita na estrutura, porque quando eu voltar, a estrutura vai me acolher. Se for isso, precisamos ter cuidado, porque não bastará um governo surgir no ano que vem novo, mas precisará surgir um governo desfazendo tudo o que o Lula está fazendo, assim como o Trump tem feito nos Estados Unidos. Aliás, antes de passar para você, Carol e Júlia, para vocês, isso aí é um aspecto muito importante que o André está destacando, porque isso cria um ciclo, né? Quando você planta essas sementes de ervas daninhas, depois o próximo governo tem que vir arrancando, porque elas já estão brotando. E isso normalmente significa, do ponto de vista econômico, político, social, significa medidas de ajuste fiscal, que são medidas que não são populares, significa medidas de ajuste na máquina, significa contenção de gastos, e você deixa de contratar no serviço público, deixa de aumentar salários, vai criando uma insatisfação na tecnocracia, na burocracia estatal, em diferentes níveis, vai criando insatisfação na população, porque a população começa a sentir o aperto, e aí passa a culpar o governo de ocasião por esse aperto. E aí, ao fim dos 4 anos, quando a coisa começa a funcionar, começa a dar resultado, todos esses ajustes, que eles não são imediatos, aí eles voltam, né? Eles voltam com aquela máxima. Não, tá vendo? Olha, antes era melhor. No meu governo era melhor, então a gente tem que voltar. Tá vendo aí, ó, vocês estão sem emprego, tem não sei o quê. E aí eles conseguem criar um discurso que na mente da população menos informada, ele acaba colando, né? Tem um aspecto importante dessa fala, que eu acho que talvez valha a pena também a gente contextualizar, quando ele fala, Carol, Júlia, que não é só uma questão econômica, né? Aí que está, eu acho que a grande diferença entre uma aliança, entre um relacionamento pragmático entre estados. Eu quero vender para você, quero comprar de você. Beleza, ótimo. Ninguém está aqui contra a gente vender para a China ou comprar da China. Só que ele fala assim, não, mas isso aqui é uma aliança estratégica que vai do ponto de vista também cultural, né? Vai do ponto de vista da educação. Então ele quer as universidades, né? Ele quer que chineses estejam aqui nas universidades também, etc. e tal. Quer dizer, ele quer uma integração, uma aliança estratégica, uma integração, um alinhamento completo, né? E é muito interessante, porque muita coisa, né? Aliás, André, que você está citando aí, muita coisa que acontece na China, ou melhor, que acontece aqui, toda essa agenda globalista, a China adora empurrar isso para os outros, mas no próprio país dela não tem nada disso. Exatamente. Pelo contrário, né, Carol? Tá, 2 pontos. Sobre isso que você está falando, o Lula fala no discurso dele que ele está alinhando, a China está fazendo acordos comerciais com países que historicamente estavam esquecidos do mundo, e para isso é importante essa aliança do Sul Global. Mas quando você pega esses acordos, principalmente na área de cooperação técnica, obras de infraestrutura que a China constrói nos países da África, as pontes caem, as escolas caem, os hospitais são precários. É completamente diferente de outras agências de cooperação técnica do resto do mundo,
mundo, né, do mundo mais desenvolvido, dos países que de fato fazem essa transferência de renda para esses países da África, que aí a gente pode discordar do método, eu discordo, mas eles tentam criar instituições sólidas. Não é o que acontece com a China, não é isso que a gente vê nesses países, provavelmente da metade desses ditadores que estavam ali sentados. E o outro ponto em relação do discurso dele, essa questão de que o país é livre, ele fala ali que é muito bom, que é ganha-ganha para todo mundo ter um livre comércio, e aí já espetando, não sei nem se diretamente, o tarifaço do Trump, já alinhando o Brasil à China, o que é péssimo, porque o Trump não taxou o Brasil como taxou o resto dos países, então a gente devia estar quietinho, sem espetar os Estados Unidos, e o Lula tá lá fazendo isso. Mas tem um ranking, que hoje é o ranking mais importante de liberdade econômica para essas coisas, que é o da Heritage Foundation. A gente teve do Doing Business que parou de ser computado, e o Brasil sempre ia mal, e da Heritage Foundation o Brasil segue indo mal, tá na posição 117 de 184 países, ou seja, a gente é uma economia fechada. Então é mentira isso que o Lula tá falando. E aí a gente tem, além das altas tarifas, né, de imposto de importação, a gente tem as limitações, que são as limitações não tarifárias, né, burocracia, custo logístico, que do Brasil é inacreditável, e o governo do PT só piora isso, né? Não tem nenhum esforço para diminuir essa burocracia e o custo de frete, de segurança, de roubo de carga, e uma política industrial altamente protecionista, que diminuiu no governo Bolsonaro e está voltando agora com os amigos do rei, os financiamentos do BNDES. Então o Brasil caminha para ser cada vez mais fechado em política externa, o oposto desse discurso todo que o Lula está fazendo. Ô, Júlia, segura aí, eu quero passar para vocês aqui duas manchetes recentes que são muito interessantes. Eu acho que tem tudo a ver com esse contexto que a gente está falando, mas que elas também avançam. Elas já demonstram esse alinhamento, André, Carol e Júlia, esse alinhamento que vai muito além de uma questão negocial, né? De interesse puramente comercial, né? De você fazer trocas comerciais. É muito pior. Nós temos aí, primeiro, põe a outra primeiro, tá? Não, põe essa aí. Olha só, tivemos recentemente, o André até comentou isso no Twitter, não sei se a Carol fez vídeo, enfim, mas esse tema rodou algumas semanas, pode abrir a matéria. As Supremas Cortes dos dois países, Brasil e China, assinando acordo de cooperação entre os judiciários dos dois países. Abre ali, presidente do Supremo Tribunal, isso foi resgatado recente, né? Isso aí foi ainda na presidência do Ricardo Lewandowski, tá? Ele ainda era ministro, mas vê ali de quando é a data disso, porque isso foi resgatado recentemente, né? A gente está falando 2015, né? Não, tem uma outra, inclusive, tem uma outra mais recente que essa, eu coloquei, tem essa e tem uma outra, eu vou achar outra aqui enquanto a gente comenta. Recentemente tivemos até visita, né? Visita lá de ministro, etc. E aí o que acontece? Isso vem dentro de um contexto de troca de experiência. Eu fico me perguntando aqui, em termos de jurisprudência, né, de troca de experiência entre o judiciário de uma ditadura com o de outro, que ali a gente ainda era uma democracia, né? A gente está falando de 2015. Olha como evoluímos em direção justamente ao que temos, né, na China em termos de justiça, né, uma justiça politizada. Ela é um braço, a Suprema Corte na China, ela é um braço do Partido Comunista. O Partido Comunista, ele governa tudo, é a centralização total do poder. Então o próprio Ricardo Lewandowski, vocês estão vendo essa notícia, ainda na época presidente do Supremo e fazendo essa aproximação, hoje é o mesmo Ricardo Lewandowski da política de desencarceramento, da política citada agora pelos nossos comentaristas, da política para os presídios, né? É o mesmo Ricardo Lewandowski que propôs uma PEC que centraliza ainda mais, Júlia, a política de segurança pública. Então a gente está realmente nadando, assim, a gente está indo, tá caminhando a passos largos em direção da China. Aí só essa outra notícia que agora, essa notícia recente, de agora de março, do Fachin. Coloca essa na tela. Olha só que interessante essa extradição, André, Júlia e Carol.
o STF autorizou, né, então, a extradição de um chinês que era acusado de fraude tributária. Aí tudo bem, eu fui ler a matéria, falei assim, segunda turma do Supremo colheu o recurso e autorizou a extradição do chinês Zifeng Tan, procurado por seu país por responder a processo por suposta falsificação de informações tributárias. Então me parece que não tem nem condenação ainda, mas vamos lá. O colegiado reformou a decisão de agosto de 24, em que havia negado a extradição, ou seja, em agosto negou, e agora reformou a decisão. À época entendeu-se que havia a possibilidade de Zifeng receber pena de morte ou de prisão perpétua, vedadas no Brasil, e ele poderia não ter seus direitos e garantias fundamentais respeitados. Contudo, diante de informações de que a legislação penal e processual penal da China passou por importante reforma, a turma acolheu o recurso do governo chinês e autorizou a entrega do cidadão. Entre os avanços da legislação chinesa, o relator da extradição, ministro Edson Fachin, destacou que o Código de Processo Penal da República Popular da China, promulgado em 18, estabelece regras humanitárias de liberdade provisória e prisão domiciliar. Também estabelece revisão de todo julgamento com pena de morte pelo Supremo Tribunal Popular, além da invalidação da prova obtida por meios ilícitos, inclusive tortura. Outra evolução citada é que a legislação penal da China aboliu a pena de morte em relação a 13 crimes econômicos. Olha que evolução, gente. Com essa alteração, o período de cumprimento da pena aplicável ao crime pelo qual o Zifeng responde será de 3 a 10 anos. A decisão foi tomada na sessão virtual da segunda turma. Então tá aí. Olha que beleza, realmente a gente está sentindo ares, né, ventos aí de democracia, Júlia. Imagina, né? Pena de morte, o cara comete um crime econômico, era a pena de morte, agora evoluiu um pouco. Cláudio, quando o Lula... Quer ir, Carol? Não, vai, segue. Certeza que o André depois vai querer comentar, mas agora é você, é com você. Aliás, vocês podem interagir entre vocês, viu? Interromper, comentar um sobre o comentário do outro. Aqui não tem regra não, aqui o jogo é livre. Não, em poucas palavras, o Lula ele traz esse conceito de guerra cultural, que é um conceito que recentemente a própria direita brasileira começou a se apropriar, porque tudo parte de uma ideia. Todas as leis, todos os comportamentos vêm de uma ideia principal. Então, aqui no Brasil, a gente está lutando para, diariamente, começar a mostrar as incongruências e as limitações da teoria marxista que até então vigeu aqui no nosso país. Mas quando o Lula fala sobre guerra cultural, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, quando ele fala de trazer professores para cá, de trazer estudantes chineses para cá, ele sabe que a cada pessoa que chega para cá com a missão de disseminar os valores do Partido Comunista Chinês, vai ter uma zona de influência aqui no Brasil e vai auxiliar nesse processo que é de apropriação dos instrumentos culturais no Brasil, como a gente sabe que hoje as universidades estão dominadas, como a gente sabe que a grande imprensa está dominada, boa parte da igreja, principalmente católica, já está dominada. Então, os aparelhos de formação cultural já estão devidamente dominados aqui no Brasil e algumas pessoas, como a gente, nós estamos aqui preocupados em trazer fatos e fazer análise dos fatos, trazendo clareza para aquilo que acontece. Então, Lula, ele sabe o que ele está fazendo, né? Agora, quando a gente pensa sobre judiciário chinês, o judiciário chinês, ele não tem nenhuma independência, ele não tem nenhuma autonomia. O próprio Supremo chinês diz que está abaixo, né, está subordinado ao Partido Comunista Chinês. O que a gente vê na China é um altíssimo grau de condenação. Em torno de 99% das pessoas que chegam acusadas saem condenadas. Eu sei que nós, que vivemos num país extremamente violento, com um número de furtos e assaltos e homicídios e estupros muito alto, a gente quer muito ver bandido preso. Todos nós queremos ver as pessoas realmente erradas, os verdadeiros criminosos pagando pelos seus erros. A própria pena de morte, eu percebo que a população brasileira está bem aberta a rediscutir a proibição que a Constituição hoje traz. Hoje no Brasil a gente não pode ter pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Somente se a gente tivesse com guerra declarada é que poderíamos pensar em pena de morte. Mas hoje no Brasil, não. Mas eu sinto que a população brasileira quer discutir esse assunto. Muitas pessoas querem, sim, pena de morte no Brasil. A gente só tem que tomar muito cuidado
Porque exatamente o que acontece na China é quando você tem um judiciário cooptado pelo poder executivo, no caso, liderado pelo Partido Comunista. Qualquer coisa é um motivo para você prender um opositor. E essas pessoas, uma vez condenadas, elas não tendo acesso à ampla defesa, ao contraditório, e os próprios advogados serem perseguidos, gente, acabou. O governo venceu. Então, um sistema judiciário independente, um advogado capaz de trabalhar, ele é fundamental para proteger o indivíduo perante a força do Estado. Então, eu sei que existe uma sedução em defender que bandido bom é bandido morto. Foi pego ali, tem que ser preso imediatamente. Eu sei que dá vontade de a gente falar isso. E muitas vezes, eu mesma revisitei essa questão da pena de morte. Eu era uma mulher contra, hoje já não sou mais. Mas é um assunto que precisa ser amadurecido com profundidade. E sempre a gente tendo essa ressalva. Tirar o direito de defesa. Acabar com a transparência dos julgamentos, que é o que acontece no judiciário chinês. Acabou qualquer tipo de liberdade. Então isso é extremamente perigoso para nós. A gente já está vivenciando pílulas disso aqui no Brasil, talvez até doses maiores. Quando, por exemplo, os advogados dos presos do 8 de janeiro não têm acesso aos autos, quando não existe o duplo grau de jurisdição, quando as pessoas são julgadas diferente do foro originário que elas deveriam ser julgadas. Então tudo isso já é um flerte com ditaduras. Trazer isso como regra para o nosso país é simplesmente péssimo, porque nós que somos oposição, pelo menos a gente traz um lado diferente de pensar desse governo que está aí. Se hoje já é difícil fazer esse trabalho que a gente faz, imagine daqui para frente. É muito perigoso.